Nesse próximo conteúdo, a gente vai ter uma palestra com painel, portanto, nós teremos 2 convidados, tá certo? E um papo super bacana. Para falar, então, sobre o papel da indústria na digitalização do consumo, convidamos ele, que é profissional com mais de 15 anos de experiência, passando por empresas como Gillette, P&G, GSK e RB, liderando marcas e equipes de trade e vendas. Recebam Daniel Domingues, ele que é Head de E-Commerce Latam da Rect. Tudo bem, Daniel? Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Vou chamar agora aqui o nosso amigo JP, ele que é profissional com sólida experiência de mais de 19 anos nos mercados B2B e B2C, atuando em líderes mundiais do segmento. Tem passagens por Coca-Cola, Staples e há mais de 4 anos é também conselheiro aqui do E-Commerce Brasil. JP Amádio, ele que no momento está atuando na área de transformação de negócios na consultoria Ernst Young. Tudo bem, JP? Nossa, Léo, tudo bom, gente? Tudo bom, amigos? Tudo ótimo. Maravilha. Pessoal, obrigado mesmo aí por terem aceitado o convite. Eu vou deixar a palavra agora com vocês, tá bom? Perfeito. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado. Então, primeiro de tudo, agradecer ao Daniel. Acho que a gente vem, né, ao longo do dia conseguindo conectar, entender vários agentes desse momento de transformação de indústria de consumo, de grocery. Eu fui pesquisar, fui entender, grocery é uma categoria, um tipo de compra, uma modalidade de compra que acontece há mais de 90 anos e tenho certeza que nesse último ano ela nunca se evoluiu tanto como nos últimos 89. Assim. Então a gente já teve varejo, já teve aqui com a gente no palco, já teve varejo, já teve veículo de mídia e indústria também. A gente tem certeza que quando a gente conecta o desafio e o novo momento do consumidor, né, quando a gente coloca o omnichannel, a experiência unificada, sem dúvida a gente tem indústria e varejo precisando ressignificar, evoluir a sua relação para atingir o consumidor digital. Então a ideia, Daniel, é que você possa, né, a gente conversa muito, né, fala muito sobre o tema, sobre esse momento de transformação. Então, gente, o Daniel vai percorrer o ponto de vista dele, acho que vem fazendo um trabalho fantástico dentro da Rect, e na volta a gente continua a conversa em cima do que a gente vai ter de finds e descobertas. Bola é tua. Legal. Bom, gente, de novo um prazer enorme mesmo compartilhar um pouco aqui com vocês hoje. E eu acho que o fato curioso é que eu e o JP, a gente dificilmente consegue se ater numa conversa de menos de 1 hora, né? Então, a gente já começa com um desafio enorme aqui. Acho que a provocação é sempre falar um pouquinho mais do aprendizado que eu tive, principalmente um pouco da visão nesses últimos 15 meses, que eu tive a oportunidade de assumir o time de e-commerce da RB. Antes de falar um pouco disso, só me apresentar rapidamente, obviamente falar um pouquinho da minha trajetória, mas não falar muito sobre quem eu sou, né, de verdade. Então, eu sou Daniel, tenho 35 anos, sobreviventes da Segunda Guerra, misturado com um pai negro pobre. Oi? Tô ouvindo bem. Perdão. Voltou, maravilha. Então, é só um pouco dessa mistura, né, de mãe ruiva, pai negro, pobre, da linha do trem, tenho 2 irmãs, sou casado com uma carioca do Meier, fantástica, e trago comigo, né, esse mantra de o tempo é o Senhor e a paciência é a reza. A parte curiosa é que nesse negócio que a gente trabalha, tempo é um asset muito, muito valioso, e a gente vai explorar um pouquinho disso. Acho que o que eu posso fazer diferente, né, além do que todos os outros palestrantes ao longo do dia hoje trouxe, é um ponto de vista diferente, né? Aqui não é para me promover como blogueiro, porque eu falhei miseravelmente, mas é só um repositório de imagens aéreas dos lugares que eu costumo viajar. E aqui a provocação que eu quero deixar nesses próximos 20 minutos que a gente tem juntos é sobre como que a gente olha para o nosso negócio, para as nossas estratégias de outro andar, né? Como que a gente entende o contexto que a gente está inserido e efetivamente vai adaptando as nossas estratégias conforme a gente vai para garantir que a gente tem um resultado de sucesso. Então, tem 2 pontos sobre a performance do time de hygiene, da RB e do e-commerce que é importante colocar em contexto para vocês. Acho que a parte engraçada assim, desse tema é que no ano passado eu tive no fórum de 10 anos do e-commerce, eu tinha acabado de assumir
a cadeira na RB. E eu olhei para o meu gerente comercial e falei, putz, cara, isso aqui é muito grande, né? Esse negócio é realmente muito bem estruturado, tem muitos players. Acho que se algum dia a nossa categoria acelerar bem a penetração e a gente conseguir efetivamente tornar a faxina, que não é uma categoria sexy, né? Online, por assim dizer, algo relevante, a gente talvez tenha uma história boa para contar. E assim como a Patrícia botou no segundo slide dela, né, como o Covid transformou absolutamente tudo, essa é uma notícia quentinha que saiu também na semana passada no estudo global da Experian, né? Então a gente vê que o Brasil lidera as compras online de produtos domésticos com quase 20 pontos acima de crescimento, de ganho de penetração, dobrando em cima do tamanho de compra do crescimento do período pós-Covid versus os Estados Unidos, né? Então, de verdade, esse é um momento único para a gente, isso faz parte do contexto que nós operamos. O segundo grande ponto é que a gente também estava preparado para surfar uma onda de mobile commerce, né? Esse foi um dos primeiros gráficos que eu olhei, isso é uma informação do Web Shoppers do ano, essa na verdade de janeiro, mas a informação que a gente tinha quando a gente começou a jornada de e-commerce na RB, esse recomeço em agosto passado, era que mais ou menos 43% do e-commerce naquela época no Brasil já estava por mobile. Estatisticamente, se a gente olha o gráfico ao longo dos últimos anos, a primeira conclusão óbvia que estava para acontecer é que o próximo grande leap, né, do ponto de vista de importância desse segmento, realmente estava para acontecer. Então, eu vou contar um pouquinho do case que está ao redor desses dois contextos, né, obviamente do desafio da penetração das categorias de limpeza, que faz parte do desafio da indústria na digitalização do consumidor, mas também um pouco da estratégia, né, do desenho da estratégia que nós fizemos. Eu vou falar, como a gente já falou muito de número, eu também vou fazer algumas provocações que fazem mais parte do pilar estratégico da construção da visão de negócio, seja do varejo ou seja da indústria. Esse slide que vocês estão vendo agora, ele quase conversa comigo, né? Porque ele parece uma foto de drone que tranquilamente eu adoraria passar uns tempos olhando na internet, assim, mas esse foi o primeiro slide que eu vi quando eu sentei na cadeira no segundo semestre do ano passado. E, obviamente, ele parece aqueles slides bem corporativões, né? Putz, uma estratégia bem high level da empresa, mas acho que aqui está muito claro que a empresa quer fazer nos próximos 5 anos. Até 2025, a RB tomou a decisão que 1/3 dos negócios vão ser digitais. O reporte que foi publicado ontem, se eu não me engano, para o mercado, mostra o nosso crescimento global de 12,4%, mas mostra o e-commerce crescendo 50%. E hoje o e-commerce já é quase 13% globalmente da RB. A gente tem uma jornada super grande do ponto de vista global. Mas e local, né? Eu abri os números e fui entender qual que era o tamanho. E na época a gente era menos de 1%. Então, de verdade, a jornada realmente era muito, muito longa. Então, talvez uma das primeiras pecinhas do quebra-cabeça aqui sobre o papel da indústria nessa digitalização do consumo, na minha visão, ela começa com uma visão e com um walk the talk, né? Então, se a gente quer ter 1/3 do negócio, a gente vai investir, vai atrair talento, vai fazer as coisas certas do ponto de vista de ecossistema de ferramentas e vamos botar esse negócio para deslanchar. Então, o primeiro grande aprendizado que está vindo conectado justamente com a visão das organizações, né, a gente tem que sempre começar por um propósito. E na RB o nosso propósito é muito claro. E o propósito e a cultura, eles fazem parte da cola que vai dar a sustentabilidade de médio e longo prazo para a organização. Então, no caso da RB, a gente tem o nosso propósito muito claro, que é proteger, curar e nutrir numa busca por um mundo mais limpo e saudável, e isso é central para a nossa estratégia. O como está muito pautado na cultura, nas pessoas, né, no fim das contas. Então, a cultura, de verdade, é a cola que permite com que, em momentos como que a gente vive hoje, né, de pandemia, que a gente efetivamente esteja bem tranquilo para operar 120% da capacidade, porque a cultura, as pessoas, os valores, o nosso propósito está muito bem estabelecido, né. Por fim, o que é a consequência, o resultado final, que é o que todas as organizações sabem o que fazem, é a performance, né? O que efetivamente acontece. Então, a primeira grande provocação que eu queria deixar aqui para todos que estão ouvindo é basicamente como a cultura da empresa ou do negócio, né, ou da indústria ou do varejo estão preparadas para o digital, né? Quais são os elementos, quais são os incentivos que tangibilizam a estratégia, né? A visão dessa transformação digital, ela tem que ser compartilhada por todo mundo, isso está acontecendo, né? Como que a gente efetivamente testa para saber se a gente está preparado para fazer essa
migração na digitalização do consumo, né? E para falar do segundo insight, então, o primeiro é efetivamente olhar para o propósito, para a cultura, para a estratégia, e o segundo é entender um pouco mais do contexto, né? Então, quando a gente olha aqui de 6 pontos muito, muito rápidos, assim, o que a gente enxergava do mercado ali atrás e um pouco de informação mais atual, a gente via que era um mercado que crescia duplo dígito, a gente entendeu que bens de consumo, né, depois dessa onda, já vinha crescendo 4 vezes mais rápido que a taxa de crescimento. O que a gente vai mostrar, o que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, que era a era do dedão, que nós chamamos, muito inspirado num aprendizado do professor Buzzarello. A gente também olhou para o mercado e entendeu que, putz, mobile commerce era 43 pontos do mercado. O que está debaixo desse mobile commerce, né? A gente foi atrás de entender um pouco das plataformas também, dos apps de tudo, que já foram amplamente falados aqui ao longo do dia, para entender como que isso efetivamente ia entrar na nossa estratégia. E, por fim, um ponto que foi colocado now, que é colocar o shopper no centro de absolutamente tudo. Sem colocar o shopper no centro, não tem como funcionar. Então, é como eu olho para o mercado, e como eu olho para o consumidor, e como eu olho para a minha estratégia, e como as minhas fortalezas estão efetivamente alinhadas para entregar uma visão. Então, aqui, quando eu olhei os primeiros dados internos da companhia, eu falei, puxa, a gente tem um crescimento que ele é relativamente constante, mas ele é tímido, né? Enquanto o mercado já crescia duplo dígito. O primeiro grande rendimento é que a gente estava olhando muito para dentro. Então, a principal conclusão é que, além da necessidade de encontrar, atrair, formar e reter talentos, a gente entendeu que era hora de ampliar o foco para começar a entender muito mais sobre o shopper. Nesse segundo momento, a gente estava muito concentrado em atender essas necessidades e a gente teve 2 grandes picos que a gente realmente se desafiou a ir além. O primeiro grande pico foi a Black Friday de 2019. E aqui a gente falou, cara, a gente tem a possibilidade, a gente já tem uma equipe nova dentro de casa, a gente deveria se desafiar para dobrar de tamanho, a gente foi lá e dobrou de tamanho. Isso foi um bom teste ácido para entender se a nossa equipe estava preparada para performar também, né? Porque tudo passa pela mão das pessoas. Tudo que eu estou contando para vocês, na verdade, é totalmente responsabilidade da minha equipe. O segundo grande ponto foi no início do coronavírus. Então, quando começou a pandemia, o lockdown, aqui vocês estão vendo esse pico de março, ele já foi 3 vezes maior do que a nossa base de demanda de 2019. A gente estava muito preparado para isso. Então, a gente tinha um foco no mercado, a gente colocou um foco muito forte no shopping em 6 meses, testou a nossa capacidade de acelerar, e a partir daí, quando a gente começou a entender como o nosso mercado, a nossa estratégia, o nosso shopper funcionava, a nossa trajetória de crescimento realmente segue num padrão que estoura os gráficos quando a gente olha tanto outros países do mundo, quando a gente olha para a curva de demanda do mercado de um modo geral no Brasil. Então, esse segundo semestre desse ano tem sido uma aceleração consistente, a gente teve um foco muito pesado na execução, e isso foi um tema que o próprio Marco trouxe do Supermercado Now também, que é garantir que as lojas estão abastecidas, que o mix é adequado, que a gente está atendendo todos os tipos de shopper que a gente quer atender, e efetivamente agora a gente está numa velocidade de cruzeiro, onde eu posso falar para vocês tranquilamente que outubro vai ser o mês recorde, novembro a gente vai fazer outro mês recorde, e a gente está se desafiando a chegar 10 vezes maior do que a nossa base de faturamento do primeiro semestre de 2019. Então, gente, o segundo grande insight que eu queria deixar com vocês é que a gente não vive mais na era do na era do ou, né? A gente vive na era do e. E um ponto que foi muito legal também, que foi colocado por um dos palestrantes, é que não existe mais o shopper on e off, né? Como ele colocou, é o shopper. E ele vai comprar online, e ele vai comprar no Clique Retire, e ele vai comprar na loja física, e ele vai comprar no aplicativo. Então, de verdade, essa é uma grande provocação. A gente não pode mais ficar olhando só para a nossa estratégia. A gente tem que olhar para tudo que está ao redor do nosso consumidor e entender o que efetivamente é mais conveniente para ele. Essa é a segunda grande provocação. Vamos virar a página, então, e vamos falar um pouco mais sobre o que a gente enxerga, né, dessa transformação de consumo. Muito foi dito sobre as plataformas de app, mas eu acho que muito além da tecnologia, de novo, colocando o consumidor no centro de tudo que a gente faz,
No segundo semestre do ano passado, a gente estava se provocando sobre o mobile commerce, sobre, né, o que a gente efetivamente vai fazer, como que a gente vai se estruturar, e de fato o grande insight que a gente teve é que, historicamente, nós, né, e os shoppings de um modo geral, a gente gastava tempo com o objetivo de economizar dinheiro. Então eu ficava em casa, cozinhava em casa para não gastar dinheiro num restaurante, ou eu pegava, enfim, uma carona com alguém para não ter que tirar um carro da garagem, enfim, a gente gasta tempo com o objetivo de economizar dinheiro. Só que a grande realidade é que o paradigma mudou completamente, né? Hoje a gente gasta dinheiro para economizar tempo. E se todos nós abrirmos, talvez, a nossa fatura de cartão de crédito e olhar quantas vezes está escrito Rappi, ou iFood, ou Corner Shop, ou Supermercado Now, e esse hábito a gente já vê que está dentro do lar da larga maioria dos consumidores digitais. A grande provocação atrás disso é, quando a gente olha para o ecossistema dessas startups, são consideradas um unicórnio, né, na América Latina, vamos pegar só o nosso escopo América Latina. A gente vê que tudo isso está ao redor da melhor experiência de consumo possível. Então a gente tem plataforma de aplicativo de comida, de tudo, nós temos fintechs, nós temos marketplace, nós temos plataformas de logística e assim por diante. Tudo isso está ao redor do consumidor e na palma da nossa mão, literalmente. Então aqui a provocação que eu faço, e eu tive a oportunidade de fazer essa mesma provocação para vários clientes do canal Indireto, também nos últimos 2 anos, é como que a estratégia que a gente tem, seja do ponto de vista de indústria, ou seja do ponto de vista do varejo, ela está preparada para ser alavancada pelos investimentos do mercado. Então, iFood, Rappi, Supermercado Now, Mercado Livre, B2W, está todo mundo na luta por esse novo consumidor digital. Todo mundo fazendo mídia, todo mundo melhorando a sua UX para poder capturar a atenção, capturar o tempo, né, e entregar conveniência para os consumidores. Então aqui a provocação é como que a estratégia, né, seja da indústria do varejo, está alavancada dentro do investimento do mercado. Aqui é muito mais para provocar todos nós no sentido que nós não vivemos mais num ecossistema, não dá mais para ter só a minha estratégia, nós vivemos num ecossistema. O eco vai ser sempre maior do que o ego. Então, com base nesses insights, a gente criou, como eu falei lá atrás, a Era do Dedão. Eu até botei uma TVzinha safada, velha, aqui, para mostrar que esses são os dados de setembro de 2019 mesmo. Então, foi lá que a gente entendeu esses insights, transformou a nossa estratégia e botou para execução. Por fim, tudo que vocês estão vendo aqui resulta em grandes números, né? Então, estou mostrando para vocês aqui o que era o nosso canal de last mile ou mobile commerce, por assim dizer. Em 2018, era 4% do nosso negócio, no mercado crescia 12%. 2019, no segundo semestre, quando nós montamos a estratégia, ele mais que sextuplicou de tamanho e virou 17% do nosso negócio. Hoje, com tudo que está acontecendo, nós não crescemos por sorte e nem porque o coronavírus aconteceu. Hoje é mais de 40% do nosso negócio, a gente está mais que multiplicando por 7 a nossa participação do nosso negócio dentro do canal de mobile commerce. Como eu falei para vocês, ano passado a gente conseguiu dobrar de tamanho, e esse ano, year to date, a gente já está mais que triplicando o negócio versus o ano passado, e vamos seguir nesta batida. Por fim, gente, fechando essa parte do terceiro insight da provocação, antes de eu falar um pouquinho do que mudou do ponto de vista de hábito de consumo com Covid, é deixar para vocês de que conveniência não é mais um luxo. Então, de novo, se a gente olhar as faturas do nosso cartão de crédito, a gente vai ver que a gente está gastando dinheiro para economizar tempo, seja porque a gente não pode sair de casa, porque é a coisa certa a se fazer nesse momento, seja porque a gente está sem saco, ou sem tempo, ou sem paciência, e a gente quer a nossa marca preferida entregue na nossa casa da maneira mais conveniente possível. Bem, vamos para a terceira e um pouquinho sobre o que transformou o nosso negócio, né, nesse momento praticamente singular da humanidade. E acho que o slide da bola de ferro da Patrícia foi realmente muito feliz, porque um dos grandes aprendizados que eu tive trabalhando com e-commerce nos últimos 15 meses é que tudo é muito líquido, né? As relações são líquidas, a tecnologia é líquida, tudo muda de uma maneira muito, muito veloz. Então, a verdade de agora já é a mentira de logo menos, essa mentalidade para garantir que a gente vai entregar uma experiência uau para os nossos consumidores.
Muito se fala de ser multicanal, né? Tipo, eu acho que antes do Covid, todos os varejos, ou a própria indústria estava entendendo como que ela joga em todos os canais. Mas como todos os outros podem colocar aqui no seu conteúdo, não adianta mais ser multicanal, né? A gente tem que ser omnicanal mesmo. É de verdade colocar o shopper no centro da estratégia e entender como que essas mudanças de hábitos de consumo realmente mudam o ponteiro do nosso negócio, né? Um pedaço desses dados falado, a gente tem mais de 10 milhões de novos shoppers digitais que voltou? Sim. Maravilha, gente. Desculpa, maravilha. Problemas de internet normal, né? Quem nunca nessa pandemia. Então, gente, aqui a provocação, no fim das contas, né? A gente tem 10,2 milhões de novos shoppers digitais que estão totalmente dispostos a migrar mais 50% do consumo deles, em alguns casos, para ser uma compra basicamente digital, né? A provocação aqui e agora, né? O que a gente faz, né? Quando a gente abre o site da marca, quando a gente abre um blog de conteúdo, se a gente abre um aplicativo, um marketplace, ou se você liga para o saque da sua marca ou do seu comércio, como que ele está interagindo com o consumidor, né? Como que as potenciais dores dos consumidores ou as necessidades estão sendo atendidas. Então, colocar o shopper no centro da estratégia é o que efetivamente mudou o nosso negócio e é um dos grandes pontos que eu tenho certeza que pode mudar o negócio de quem está participando hoje também. Voando para o último case, que apesar de ser finish, ainda não é o fim, eu vou contar um pouquinho de um case real para vocês que ilustra a capacidade de entender o que está com o shopper, transformar essa comunicação em estratégia muito rápido e fazer o negócio acontecer. Eu não sei de vocês de verdade, mas aqui na pandemia na minha casa, a louça se procria sozinha, ela é realmente invencível, tá? E eu, por incrível que pareça, ainda não tenho uma máquina de lavar louça, quem sabe na próxima casa. Mas o consumidor, de novo, ele é um show à parte, né? Aqui eu estou mostrando para vocês uma sequência de prints de 3 dias. No canto de esquerdo, em cima, é a veterinária do meu cachorro, eu ia falar minha veterinária, mas é a veterinária do meu cachorro. No dia 12 de maio, ela postou uma foto da máquina de lavar louça lavando verdura, porque ela leu em algum lugar, achou que era legal, estava certo e fez. No dia seguinte, na Veja da Globo, fez a mesmíssima coisa. Putz, vou tentar higienizar as frutas na lava-louça, né? Será que dá resultado? E no dia seguinte já tinha um outro blog se posicionando, dizendo, gente, isso não é seguro, porque altera os atributos das frutas, dos legumes, e se você está fazendo isso porque você não tem tempo, então a gente sugere alguns outros tipos de dica. Então vocês estão vendo que o tempo sempre volta para a discussão. Esses dados de consumidor, gente, eles são um presente para a gente, e isso, se a gente tem a capacidade de capturar esse ponto do negócio. Então a gente viu que na quarentena, cozinhando muito mais em casa, obviamente que estava todo mundo em casa, então a busca por receitas em casa aumentou mais de 40% versus o ano passado. A gente vê que a frequência de refeição em casa disparou, né? E como eu falei, as louças são praticamente infindáveis. De linha branca, a gente vem de uma queda de 2% de um ano para um crescimento de 46% nesse ano de 2020. Então, uma penetração realmente muito grande numa categoria que tem uma penetração baixíssima no Brasil ainda. Por fim, entendendo que essa é uma categoria, é uma categoria que tem uma necessidade de conveniência, uma entrega rápida para o consumidor, e entendendo aonde o consumidor está e como ele consome, não mais que sextuplicar o tamanho da marca Finish dentro do e-commerce. Essa é uma marca fundamental dentro do nosso portfólio. Se a gente não tivesse colocado o shopper no centro mesmo de todo o nosso ecossistema de canais, talvez a gente nunca tivesse conseguido capturar esse ponto de inflexão. Finish se eu não me engano, acho que 6ª ou 7ª maior marca da RB no portfólio offline. Então, se a gente olha aqui nos itens top 10 itens mais vendidos da RB offline, vocês estão vendo 3 itens de Veja.
As 3 maiores marcas da RB offline no Brasil são Veja, Vanish e SBP. No e-commerce, a gente está falando de Veja, Vanish e Finish. Finish é quase 3 vezes o tamanho de uma marca super consolidada e bem penetrada no mercado como a SBP. Aqui, então, vocês estão vendo que a gente tem itens muito se eu fosse falar que o Rappi vende dos top 10 itens, 3 são Veja, o Rappi, 3 top 10 itens, top 3 são Finish, Corner Shop são Finish, e quando a gente olha, obviamente, para site mercado, já tem um mix um pouco mais parecido, porque os consumidores são diferentes. Então, para consolidar com as informações finais do mercado, quando a gente falou da era do dedão de setembro de 2019, até hoje a gente vê o quê? Cresceu mais 50 vezes o número de downloads, são mais de 207 milhões de downloads das top 3 plataformas de mobile commerce, por exemplo. A gente tem, infelizmente, mais aparelhos de telefone no Brasil do que pessoas, são 225 milhões de smartphones que estão diretamente plugados no mercado, que está crescendo 33% ao ano. Gente, eu vou deixar aqui com vocês em 3 pontos finais, que é entender, desafiar e questionar a estratégia e o propósito, né? Então, ter muita clareza no propósito, na cultura e como a gente faz as coisas. Lembrar que a gente está num ecossistema de canais de venda, né? E o eco vai ser sempre maior que o ego, maior que só a minha loja. E, por fim, a gente está na corrida pelo tempo, né? Tem aquela frase famosa que tempo é time is money, ou tempo é dinheiro, né? Eu digo que tempo não tem preço. Então, a gente está na corrida pelo tempo da atenção, pela conveniência do consumo dos nossos consumidores. Gente, é isso por agora. Acho que nesses 25 minutos, quase em cima do tempo, vamos ver se aí o JP a gente consegue se manter dentro do horário. Tá ótimo. A gente com certeza, acho que de tudo, né? Super obrigado. Acho que de tudo que você coloca para a gente, o que fica assim, até como um ponto relevante. Quando a gente coloca você crescer com essas taxas de crescimento, esse ano já triplicando, naturalmente, em indústria e bens de consumo, isso tem um impacto muito grande também, totalmente necessário, a digitalização também dos canais, né? Seja Pure Play, seja ao misto, seja apps, enfim. Então, eu só queria que você rapidamente pudesse falar o que você enxerga, como que você vê de aprendizado, de diferença no Brasil, o resto do mundo, Latam, porque a gente imagina que a gente tem uma realidade diferente nessa interação. Então, acho que se você puder resumir, a gente ficar com esse ponto para finalizar a conversa. Acho que aqui pode gerar bastante insights para o nosso público hoje. Claro. Bom, vamos lá, acho que é uma pergunta bem interessante, Tapê. A gente agora, de novo, né, a RB decidiu que 1/3 das vendas vão ser digitais até 2025, então a gente está começando a descer essas estruturas globais, matriciais, e começar a se alavancar nos conhecimentos de outros países, tecnologia, talento e assim por diante. O que eu aprendi, assim, cara, de verdade, nos últimos 6 meses têm sido bem malucos, mas é que o Brasil, dentro da Latina, é um negócio completamente diferente. Então você tem Brasil e regiões do Cone Sul que tem um mercado bem fragmentado, onde você vai ver uma Amazon com um pedaço pequeno do nosso negócio, pelo menos, versus países desenvolvidos, onde ela é mais de 50%, 60% do negócio. Você tem o México, que ainda está na Latina, que tem um modelo de negócio muito parecido com os Estados Unidos e com a Europa. E você tem o resto do mundo, no fim das contas, que já é dominado, boa parte, pelos pure players, principalmente, e que agora eles estão entrando na jornada de começar a desenvolver essa omnicanalidade, né, de conectar tecnologia com varejo, de transformar a loja física num hub logístico tá muito mais que o Brasil é realmente, para variar, né, dentro de um escopo de tecnologia, de digitalização de consumo, um mercado muito diferente do resto do mundo, sem dúvida, muito diferente. Legal. Samuel, Dani, como estamos de tempo? Acho que quase estourados, né?
Ô JP, Daniel, cara, obrigado. Acho que foi assim, o tempo realmente foi pequeno para a quantidade de conteúdo que a gente tinha, mas de novo, em nome do E-Commerce Brasil, todo o nosso conselho, toda a nossa audiência, obrigado aí pela participação de vocês e pela contribuição muito rica com esse conteúdo. Valeu. Valeu, gente. Super obrigado, gente. Até mais. Valeu.